E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Hoje nessa aula eu vou fazer a segunda parte, né? Vou continuar falando sobre a abertura do jogo de xadrez. Na aula passada nós vimos a primeira parte, né? Então hoje as 10 regras básicas das aberturas e hoje eu vou fazer com vocês a segunda parte. Mas só para recordar, né? Para a gente recordar quais são as 5 primeiras. A gente passou 5, hoje eu vou passar mais 5. As 5 primeiras são: começa o jogo movimentando os peões da dama ou do rei até as casas E4, D4, E5 ou D5, no caso das escuras. A segunda, que é muito importante, colocar cedo os cavalos em jogo. A terceira, se possível, faça jogadas de desenvolvimento que constituam ao mesmo tempo ameaça às peças adversários. Não faça demasiados movimentos de peão na abertura, pois isso atrasa o desenvolvimento das demais peças. Não movimente prematuramente a dama. Então, isso aqui eu comentei cada uma dessas, né? E mostrei para vocês a importância de cada uma dessas na primeira parte do nosso vídeo, na aula passada. Então, hoje eu só dei uma pinceladinha para a gente lembrar. E agora a gente vai continuar. Eu vou continuar com vocês e demonstrar também a importância aqui, o porquê das outras 5. Então, a sexta é o seguinte, até comentei alguma coisinha já com vocês sobre isso, mas isso aqui é importante. Eu faço o roque tão cedo quanto for possível para proteger o rei e colocar em jogo uma das torres. O que acontece aqui? Ó, o tio está, né, com o jogo já preparado aqui para fazer o roque. Aqui eu já fiz, eu obedeci as regras com as peças claras e não obedeci as regras com as peças escuras, para a gente ter uma noção mais ou menos, né, do que acontece. Então a primeira coisa, né, eu já saí com o peão do rei, eu já liberei os cavalos, eu não movimentei muitos peões, na verdade eu movimentei um peão uma vez só, eu não fiz movimentos, nesse caso aqui, eu fiz movimentos, né, que eu coloco, né, já atacando ou defendendo peças, na verdade, né, e neste caso também não movimentei a dama. E agora eu estou preparado para o roque. Então eu vou fazer o roque das peças claras. Note que as peças escuras não preparei e não vou fazer. O que acontece, ó, a partir dessa jogada? Presta atenção, né? E também vou fazer uma jogadinha aqui, só para dizer, né, que eu estou movimentando uma peça escura. Mas olhando aqui, ó, vamos colocar esse peão aqui. O que acontece? Primeiramente, ó, eu fiz o roque, certo? Meu rei está protegido pelos peões aqui da frente e também pela torre e pela dama. Aqui eu já consigo liberar algumas peças. Por exemplo, eu consigo liberar a torre, eu consigo liberar a dama, e nesse caso eu consigo trazer a torre protegendo a dama. Porque se eu trazer a torre, por exemplo, aqui para a casa E, eu consigo fazer com que ela proteja a dama, e aí depois eu já posso começar a pensar em liberar a minha dama. Ou o contrário, colocar a dama defendendo a torre também, não tem problema nenhum. Tá? Mas note que aqui eu fiquei com uma melhor defesa, as peças claras. Já no caso das peças escuras, o rei está muito aberto, ele pode ser atacado de várias formas. Aqui, ó, né, já está aberto aqui duas possibilidades aqui na diagonal, mas também pode ser atacado. Se for capturado essas duas peças, o rei vai ser atacado diretamente, ok? E as torres continuam nos cantos, tá? E elas não conseguem sair. Então, essa é a importância de se fazer o roque no início da jogada. Você já fica mais protegido e agora você fica mais tranquilo para desenvolver as outras peças. A sétima dica, então, é não perca tempo, por exemplo, movendo várias vezes a mesma peça, pois isso atrasa o desenvolvimento das demais. Isso, pessoal, se dá pelo seguinte, ó. Por exemplo, eu começo a tentar trabalhar apenas com uma peça só. Então eu vou movimentando, por exemplo, o peão, depois eu movimento o cavalo, né? E aí eu tento com o cavalo, movimentando o cavalo, tentando capturar alguma peça. Só que eu estou esquecendo que as outras peças estão presas lá e elas não estão fazendo nada no nosso jogo, elas não estão adiantando em nada, elas não estão defendendo peças, elas não estão atacando, quer dizer, eu estou trabalhando só com uma peça. Enquanto o colega começa, por exemplo, aqui, ó, eu já tenho várias peças, eu movimentei várias peças aqui e eu já começo a desenvolvê-las podendo atacar. Então tem várias possibilidades de ataque. Agora eu posso movimentar um bispo, já dar um cheque no rei. Eu posso movimentar um cavalo tentando capturar uma peça. Eu movimento o cavalo, eu já libero a torre, a dama também para fazer movimentos. Então isso é importante. Não fique
movimentando a mesma peça. O pessoal às vezes tem uma mania de movimentar a peça, aí o colega ataca essa peça, ele volta com a peça, aí ele defende. Ele volta, movimenta a mesma peça de novo e fica. Quer dizer, o jogo não está se movimentando, não está indo para frente, né? Lembrando, pessoal, que quando dizemos que ganhamos ou perdemos tempo no xadrez, estamos nos referindo ao número de jogadas de desenvolvimento. Em geral, o lado que tem mais tempo de desenvolvimento tem melhores posições e perspectivas de vitória. Então, o que o tio falou, você ficar fazendo um movimento com a mesma peça, você não consegue ter perspectiva de tentar atacar uma peça, né? Seu posicionamento vai ficar mais travado e o colega ele consegue avançar e dominar mais o tabuleiro. Oitavo, faça seus lances para dominar o centro do tabuleiro. Este, como já se disse, é a base das operações durante a partida. Então é o seguinte, ó, eu tenho que pensar em dominar o centro. Então o centro do tabuleiro seriam essas 4 casas aqui, né? Que estão delimitadas aqui pelo quadrinho azul. Este seria o centro mesmo. E eu tenho também o chamado centro ampliado, que seria, vamos dizer assim, um quadro maior, um quadrado maior, né? No caso aqui, esse quadradinho aqui, ele tem 4 casas. Esse aqui ele já vai ter, além dessas 4 casas, ele vai ter mais 16 aqui, né? No caso, teriam 16, né? Casas aqui, ou seja, mais 12 casas. E aí eu teria um centro. Desse centro, eu consigo fazer um controle maior, eu consigo ameaçar mais as minhas peças. Olha só, olhando para o posicionamento que eu coloquei aqui, né? O que acontece? As peças claras, ela tem já um certo domínio do centro. Mesmo pensando no seguinte, dominar o centro não significa somente colocar peças, não, tá? Por exemplo, eu tenho aqui o centro do tabuleiro, que seriam essas 4 casas, e o centro ampliado, que seriam mais essas 12, né? Total de 16 casas aqui. O que acontece? Eu já tenho peças, né, dominando, por exemplo, o peão, ele está aqui no centro, mas eu tenho peças ameaçando esse centro. Por exemplo, se o colega tentar jogar uma outra pecinha no centro, eu tenho cavalo para ameaçar, tá? Nesses 2 casos aqui. Eu tenho aqui no centro ampliado o bispo trabalhando, tá? E olhando o seguinte, ó, imagina, por exemplo, né, se eu faço um movimento, o tio até já comentou isso com vocês, mas a peça no centro do tabuleiro, ela tem mais chances de jogar. Pensa nesse cavalo aqui mesmo. Olha quantas casas, né, que ele pode jogar. Lógico que ele pode voltar aqui, mas ele pode fazer uma jogada para esta casa, para a casa D4, ele pode andar. Olha, vamos tocar aqui só para a gente ver. Olha quantas possibilidades de jogada tem esse cavalo. 1, 2, 3, 4, 5, tá? Agora, se já fosse esse outro cavalo, eu só teria 2. Por quê? Porque ele não está no centro do tabuleiro. E se eu colocar ele mais no canto aqui, vai acontecer a mesma coisa. Ele vai ficar com apenas 2, tá? Então, sempre que eu colocar no centro do tabuleiro, eu vou ter mais possibilidades. Tio, nesse caso aqui, ó, não, mas o bispo está com pouco, porque tem um peão, mas ele está defendendo esse peão. Liberando esse peão, olha só, o ataque dele começa a ser maior também. Ele ajuda tanto no ataque quanto na proteção. Então, dominar o centro do tabuleiro é muito importante também. Número 9. Jogue com um plano e um objetivo bem definidos desde o início. Isso significa escolher as casas mais adequadas para cada peça e colocá-las ali com o menor número de lances possíveis, sempre com um objetivo bem definido. Então, neste caso, pessoal, o objetivo, é lógico, né? O objetivo maior de um jogo de xadrez é você dar um checkmate. Mas nós podemos pensar de outra forma. Por exemplo, olhando para esse jogo do jeito que eu coloquei aqui, e olhando até para as disposições das peças do meu coleguinha, eu posso ter um objetivo, por exemplo, de tentar capturar inicialmente uma das peças. Mas como assim capturar inicialmente uma das peças? Eu posso tentar fazer uma jogada em que esse meu colega ele não vai ter defesa, tá? E ele vai perder uma das peças e assim já começa a ficar um pouco enfraquecido. Eu já começo a mexer tanto no jogo dele quanto no seu psicológico, tá? Uma jogada interessante, por exemplo, vocês notaram que a própria torre dele aqui, ou esta outra torre aqui, elas estão no canto ainda. No caso dessa, ainda tem um peão aqui na frente que eu não vou conseguir trabalhar com ele. Mas o que a gente pode pensar? Olha, presta atenção aqui, ó. Numa jogada, olha só, eu vou fazer aqui, ó. Joguei, certo? Aí o colega pode pensar, vou capturar ele aqui, não tem problema. Eu só pode até pensar, ele vai me capturar agora, tudo bem. Mas olha a jogada que eu vou fazer, olha só. Vou colocar meu bispo aqui, tá vendo? Isso aqui é um objetivo, ó. Eu planejei isso aqui. Lógico, analisando também como ele jogou. Vocês já notaram que agora, ó,
abriu para o bispo e pegar a torre. E essa torre não tem como escapar mais desse bispo. Você pode até falar, tio, mas não, só colocar esse bispo aqui, ó. Se a pessoa fizer isso, ela vai perder 2 peças, porque além do próprio bispo, olha só, nessa jogada, não adianta, ó, na próxima jogada, ele faça o que ele quiser fazer, ele não tem defesa para essa torre. Ele pode até pensar, agora eu tiro aqui então, certo? E agora a dama defende essa torre, mas tudo bem, gente, eu já capturei um bispo do adversário e vou capturar uma torre. Vai enfraquecer, eu tirei 2 peças dela, mesmo que eu perca, tá? O meu bispo, eu nem estaria em vantagem em relação ao meu colega, porque eu tirei uma peça muito forte, né? Que é a segunda mais forte, que é a torre. Tirei um bispo e vou perder um bispo. Então, acabei ficando em vantagem nesse caso aqui. Então, viu que eu tive um objetivo? Beleza, agora eu vou pensar em outro objetivo. Qual peça que eu vou tentar atacar? Vou tentar limpar o meio, vou tentar tirar os peões daqui. Então, isso é jogar com objetivo em mente. E o último é, lembre-se de que o xadrez é um jogo para pensar e que jogando rápido e impulsivamente, é possível que não façamos a melhor jogada. Antes de cada movimento, é necessário convicção. Voltando no nosso exemplo, né? Lembra que eu falei para vocês? Vamos voltar aqui um pouquinho, para voltar algumas jogadas, até que eu chegue nesta jogada aqui, ó. Lembra que as peças claras fizeram este movimento. E aí o coleguinha nem pensou, nem olhou, ó. Ele já veio e falou, agora eu venho aqui, né? E se o cavalo me atacar, eu capturo o cavalo. Só que ele nem pensou no seu desenvolvimento, na sua defesa. Tá? Então, uma coisa que ele poderia ter feito para fazer um tipo de defesa, por exemplo, era ter jogado esse peão aqui, ó. Tá? Ou até mesmo, já pensar da seguinte forma, ó, jogar este peão aqui, ó. Tá? Isso vai inibir o ataque do bispo à sua torre. Então, quer dizer, fazer jogadas pensando não somente em atacar, mas também pensando em se defender. É lógico que as peças escuras estão com uma defesa muito aberta aqui, né? Eu já fiz isso propositalmente. Ele só mexeu com peões até agora, ele não fez nenhum movimento de cavalo, por exemplo, que seria interessante, tá? Talvez ele já ter feito, olha, por exemplo, se ele tivesse um cavalo aqui, ó, no lugar desse peão, ele já poderia estar defendendo essa casa, ó, o domínio do centro, como o tio falou, tá? Então, isso é muito importante. Tirar esse cavalo daqui também, ó, se esse cavalo não estivesse aqui, eu falar, ele vai ameaçar o cavalo, tudo bem, mas pelo menos ele não vai estar ameaçando a torre, né? E a gente vai ter algumas formas de fazer defesa aqui também, ou até mesmo com o próprio peão, não pode depois tirar, essa torre vai ter como escapar. Então, quer dizer, não é deixar as peças travadas no canto para que possam ser atacadas. Para encerrar, pessoal, eu deixei aqui que é o seguinte: todas essas regras gerais podem ser alteradas de acordo com o andamento da partida. Algumas normas citadas não se cumprem integralmente, ou seja, totalmente, pois podemos ter em mente algum objetivo mais conveniente. O tio colocou, né, essas regrinhas, o que a gente deve pensar? Que ele não precisa seguir, às vezes essa regra não vai seguir essa sequência dos 10, né? Das 10 regras. Você não vai, às vezes, é lógico, a primeira regra, sim, mas às vezes você tem que fazer uma sequência diferente, né? Pensar em dominar o centro primeiro, para depois fazer o roque, aí você é que vai definir, ou fazer o roque para depois dominar o centro, né? De acordo com o andamento da partida, de acordo com as jogadas do seu colega, e de acordo com o seu treinamento e com o seu objetivo. Então, tendo um objetivo, você vai pensar o que você quer fazer. Tá ok? Então, tentem, né, colocar isso em prática quando vocês forem jogar. Mesmo quando vocês forem jogar, eu vou jogar contra o computador. Isso é muito importante na hora do desenvolvimento do seu jogo. E por hoje é só, pessoal. Tenham uma ótima semana. Fique com Deus e um abraço do tio Adriano.